nessa noite, chamar aqui na frente o precursor desse ministério, né? Se hoje nós estamos caminhando caminhos, passos largos, proféticos, e esse ministério vem crescendo, é porque antes de nós, alguém abriu a mata fechada e fez com que a gente caminhasse de maneira livre, sem impedimentos. Então eu quero chamar e honrar a vida do gordinho, meu pai, pastor Wilson. E não é desrespeito quando eu falo gordinho, tá? Uma salva de palmas pela vida dele. Mas é carinho. Amém. Gordinho bodybuilder. Paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em 1 Crônicos, capítulo 4. Eu quero dar destaque ao versículo 9 e o versículo 10. Porém, só para os irmãos compreenderem, acompanharem, eu vou ler rapidinho os primeiros 8 versículos, porque eu sei que a maioria não vai entender nada. Porque quando a minha esposa lê a Bíblia, e ela chega nessa parte da Bíblia, ela normalmente ela termina até pulando, a não ser que ela tenha propósito de ler a Bíblia toda, né? Quem gosta de ler genealogia? Alguém gosta? Você gosta? Maravilha, é benção. O Mário é dos meus. Sabe por quê, Mário? Porque eu, há mais ou menos 19 anos atrás, eu estava lendo esse texto de 1 Crônicas, e quando chegou na genealogia da tribo de Judá, eu fui surpreendido. Então eu comecei a ler o seguinte: estes também foram os descendentes de Judá. Ou seja, fala-se da genealogia da tribo de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Versículo 2: Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Oratitas, que era uma família da tribo de Judá. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Idibás. A irmã dele chamava-se Asa Leopone. Também Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o primogênito de Efrate e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Eu até queria pular esse versículo, mas não posso, né? Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temeni e Rastari. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá foram Zerete, Zoar e Etinã. E Cos, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Aarel, filho de Arum. Agora preste atenção um pouquinho. Jabes foi o homem mais respeitado. Em outra tradução, foi o homem mais ilustre de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: se tu me abençoasses, ou abençoa-me, e aumentasse as minhas terras, ou e aumente as minhas terras,
que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, outra tradução, de dores, e livramento de dores, e na outra tradução, livramento dos males. E Deus ouviu a sua oração, ou Deus atendeu o seu pedido. Paizinho, a palavra é tua, Deus. Eu apenas sou um instrumento do teu reino. Nós declaramos no mundo espiritual que todas as mentes estão cativas à tua palavra, que será anunciada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero nesta noite falar um pouquinho, utilizando o tema decisões que mudam a nossa história ou a história do homem, ou decisões que mudam o curso da nossa história. Como os irmãos puderam ver, o texto bíblico lido, ele interrompe uma narrativa onde a genealogia da tribo de Judá, ela é declarada ao povo de Israel. Porém, na leitura que nós fizemos e na Bíblia Sagrada os registros, nós encontramos uma pausa genealógica, uma pausa gramatical, e nesta pausa gramatical é anunciado especificamente um homem que ele não tinha nada para ser ilustre, ele não tinha nada para ser importante, ele não tinha história, ele não tinha ascendência real, ele não era um homem guerreiro, ele não tinha nascido em corte palaciana, mas era um homem simples, um homem humilde, um homem despido de riquezas, de posição, de amigos, e ainda, quando nós lemos o texto, nós percebemos que era um homem carregado ou marcado por um estigma, e esse estigma ele carregava na sua vida. A palavra estigma no grego é marca, é algo que marca a nossa vida, é algo que caracteriza a minha vida através de uma marca, através de uma referência. Existem pessoas briguentas que, quando nós queremos fazer menção a elas, nós falamos: você conhece o fulano de tal? Não, por nome não, aquele briguento, não é isso? Ou então aquele camarada que fala demais, que xinga todo mundo. Ou seja, são marcas. Aquele camarada que é mentiroso ao extremo, eu já vi você conversando com ele. Ou seja, são marcas, são estigmas da nossa vida. E quando nós descobrimos os estigmas da nossa vida, nós ficamos
entristecidos. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi que esse relato da genealogia, ele é diferente. Porque se você ler o versículo 11, você vai perceber que o relato genealógico continua. E por isso eu disse que é uma pausa gramatical, uma pausa na genealogia para fazer menção, para destacar a vida de um homem. Eu achei diferente. Só que o que caracteriza mais a diferença é que a Bíblia diz que esse homem chamava-se Jabes, e ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Deixa eu falar uma coisinha para você. Quando a Bíblia diz que ele foi mais ilustre, a Bíblia está dizendo que ele foi mais importante do que todos da tribo de Judá. E a tribo de Judá, ela gerou homens importantes por muitas gerações. Nós vamos fazer uma pincelada daqui a pouco. Mas o que me chama a atenção primeiro é que a Bíblia diz, de repente, e Jabes foi o homem mais ilustre dentre todos os da tribo de Judá, ou os seus irmãos. Só que eu sou obrigado agora a fazer duas demonstrações. A primeira delas, escuta, o homem citado na Bíblia, Jabes, para nós é um nome comum, só que na Bíblia não. A palavra Jabes significa dor, ou mais especificamente, aquele que causa muita dor. Tem alguém pensando aí, já vem coisa para mim, né? Sabe por quê, gente? Porque nós causamos dores. Nós causamos dores que faz com que alguém chore, com que alguém perca o sentido da vida, que alguém perca o prazer do casamento. Nós potencialmente somos geradores de dor. E quando nós provocamos dor, nós não avaliamos o que a outra pessoa está sentindo. Só que tem uma outra coisa aqui. A Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo, ele fala lá em João capítulo 16, versículo 21, que a mãe, quando está dando à luz a um filho, ela sente muitas dores, ela sente dores cruciantes. Mas depois que o filho nasceu, ela não se lembra de nenhuma dor que ela sentiu, porque o prazer dela, a felicidade dela, está transformada na criança que veio ao mundo alegrar a sua vida. Ou seja, o nascimento de uma criança leva a mãe a esquecer-se de todas as agruras que sentiu.
Só que no caso de Jabes não foi assim. Sabe quem deu o nome para ele? A própria mãe. A dor provocada por Jabes, ela foi tão intensa, Léry, ela foi tão marcante, tão crucial, que a mãe não esqueceu que aquele filho nasceu gerando dor, provocando dor. E quando aquele filho nasce, ela diz: você se chamará Jabes, porque com muitas dores eu te dei a luz. Só que a mãe de Jabes, ela não tinha noção da marca que ela ia deixar no filho. Um filho chamado dor. Você queria ter um filho chamado dor? Você queria chamar dor? Jabes era um homem chamado dor. Talvez nesta noite eu esteja falando a palavra de Deus a alguém que não se chama Jabes, mas a exemplo dele também causa dor, porque carrega o estigma de Jabes. Mas não é essa a minha intenção. Na segunda-feira, o Espírito Santo falou ao meu coração: você prega esta palavra. E eu confesso aos irmãos que eu quis cair fora de todo jeito, mas eu não consegui. Viu, Bruno? Não consegui. E depois que eu não consegui, eu falei: Senhor, eis-me aqui, então me usa. Então nada do que o Espírito Santo falar, ele vai direcionar especificamente para alguém, mas é para a igreja. É para quem o Espírito Santo quer falar. É para quem o Espírito Santo quer mudar a história nesta noite. Porque você não precisa continuar vivendo sob o estigma da dor. Você pode mudar a tua história hoje. A segunda coisa que eu preciso definir aqui, o que é ilustre. Todos nós gostamos de ilustricidade, ou seja, somos referenciais. O cara lá é inteligente, né? Ele é o cara. Porém, a palavra de Deus, ela chama Jabes de ilustre. E na nossa gramática, ilustre é uma pessoa distinta, uma pessoa que se destaca, uma pessoa importante, uma pessoa nobre. No termo bíblico, nobre é aquele que tinha muito dinheiro. Como a mulher sunamita era de família nobre, ou seja, eram uma família rica. Os componentes da família eram ricos, eles eram distintos. Ou então, o ilustre é aquele que brilha, é aquele que se destaca por qualificações, por atributos, por habilidades que lhe conferem algum tipo de nobreza ou de destaque. Agora nós conseguimos entender que um homem que nasce debaixo do estigma da dor, ele consegue mudar a sua história. É assim que o relato é feito. Ele nasceu causando dor,
mas se tornou o homem mais ilustre de toda a tribo de Judá. Aí nós temos que compreender os meios para entender a mudança que foi operada na vida de Jabes, como foi operada, por quê, de que maneira. E eu comecei estudando a Bíblia, eu comecei a imaginar por que ele foi mais ilustre. A Bíblia já cita. Mas quando nós procuramos, nós gostamos de perceber as razões, os motivos da sua ilustricidade. Eu conheci uma pessoa, está entre nós, que foi tão usado por Deus, que quando essa pessoa profetizava, você podia escrever. Era questão de minutos ou horas ou dia. Na verdade, era ilustre diante de Deus. Ali vai um profeta. Não importa se você nasceu causando dor, não importa se você foi estigmatizado pela dor, não importa se você nasceu causando sofrimento, importa que a tua história vai ser mudada pelo Espírito de Deus, e ainda hoje. Aí eu comecei a imaginar, se Jabes tivesse nascido numa corte palaciana, era fácil compreender. Ele nasceu dentro de um palácio, então ele já tinha condições de ilustricidade, nasceu numa corte palaciana. Se ele fosse um guerreiro como Alexandre o Grande, que a história da igreja diz que ele, em 10 anos, ele marchou mais de 12.000 quilômetros. Ele morreu com 32 anos, triste por não ter mais o que conquistar. Ele conquistou o mundo para o Império Grego na época, o greco-macedônico. Um homem que tornou-se ilustre, guerreando e conquistando o mundo. Mas não foi o caso de Jabes, ele não era guerreiro. E ao contrário, a Bíblia diz que ele nasceu causando dor, cresceu estigmatizado pela dor. Interessante que quando eu estava meditando que a dor, ela se torna tão presente na sua vida, que um dia ele chega no limite da dor. E essa mensagem eu já preguei há 8 anos atrás, no limite da dor. Talvez seja a nossa situação nesta noite, no limite da dor. Pastor, eu não aguento mais. Eu acreditei que eu não conseguiria chegar nesta noite, nesse lugar. Mas sabe por que você chegou? Porque havia homens e mulheres intercedendo pela tua vida,
porque esta palavra precisava chegar aos teus ouvidos. Você foi trazido pelo Espírito Santo, você foi arrastado pelo Espírito Santo, você foi conduzido pelo Espírito Santo, porque algo vai ser quebrado na tua vida, a história vai ser mudada, em nome de Jesus Cristo. Só que uma coisa que eu percebi aqui, antes de entrar no âmago da mensagem, é que o versículo 9 ele diz: e foi Jabes, ou seja, e foi dor, mais importante, mais ilustre, mais significativo do que todos os da tribo de Judá, ou seja, seus irmãos. Só que isso me chamou a atenção, meu filho. Sabe por quê? Porque no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 2, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, e quem quiser estudar um pouquinho do tabernáculo vai ver que só o milagre de Deus poderia trazer à existência um tabernáculo tão perfeito em pleno deserto. Só para os irmãos terem uma ideia, a menorá, ela simbolizava Jesus e o Espírito Santo, com 7 luzeiros, ela pesava 91 quilos de ouro. E cada luzeiro ele era oco por dentro, para que o pavio corresse por dentro e ele fosse cheio de azeite. Como que no deserto Moisés fez isso? E é interessante que nenhuma ciência, nenhum cientista, ele se levantou dizendo que seria impossível. A Bíblia diz que no tabernáculo nós tínhamos 20 tábuas de madeira de um lado, 20 de outro, todas da mesma medida, todas da mesma espessura, todas da mesma largura, todas posicionadas sobre suportes de prata iguaizinhos. Como que eles cortaram as tábuas da mesma medida, da mesma espessura, sem uma serra elétrica, sem uma plana? Como? A Bíblia diz que Deus enxergou um homem da tribo de Judá. O nome dele era Aholiabe. E a Bíblia diz que Deus viu nele lugar para que o Espírito Santo agisse na vida dele. Ele estava aberto a ser instrumento de Deus. Ele estava aberto a ser um homem segundo o coração de Deus, obediente. E a Bíblia diz que Deus lhe deu, irmão Eduardo, Deus lhe deu a capacidade de ser engenheiro no deserto. Ele não fez 5 anos de FEI, mas ele era engenheiro, muito acima do que qualquer um da FEI. A Bíblia diz que ele foi capacitado para projetar, para executar, para preparar tudo o que fosse necessário no deserto. Deus capacitou Aholiabe na unção de engenharia.
Depois você dá uma lidinha lá em Êxodo capítulo 32. Eu pergunto nesta noite, Rodrigo, aonde estão os Aholiabes para que o Espírito Santo de Deus os encha nesta noite, para que sejam referenciais de santidade, de trabalho, referenciais na tribo de Deus, referenciais na obra de Deus? Onde estão os homens para serem cheios do Espírito de Deus? Por que eu estou falando de Aholiabe? Porque não obstante as obras que ele executou, a Bíblia diz que o homem chamado Dor foi mais importante do que ele. Aleluia! E se foi mais importante do que ele, nele, no homem chamado Dor, houve espaço para ser cheio do Espírito Santo. Se ele foi mais importante do que Aholiabe, nele existia lugar para comunhão com Deus, nele existia lugar para que o Deus fosse glorificado, e isso Deus faz conosco hoje. Eu não sei como é a tua vida, eu não sei como é a tua história até hoje, eu não sei como você tem caminhado, eu não sei como você tem crescido, eu não sei como você tem se apresentado diante de Deus, mas eu te convido a romper com o teu estigma nesta noite, para que o Espírito Santo faça de você um homem excelente, um homem ilustre na presença de Deus. Deixa eu fazer um parentezinho aqui. Uma das coisas que nunca sai da minha cabeça, viu, pastora? A criança é a coisa mais linda que tem, não é isso? Correndo, brincando. Mas será que se a criança chamada Dor também era? E eu às vezes me encontro pensando em Jabes como criança. E aí começo a entender por que ele foi estigmatizado. Eu sei quando o Edu chama o Mateus, às vezes ele chama: Mateus, vem cá. Imagine se ele chamasse Dor: ô Dor, vem cá. Mas lá vai a Dor atender o chamado do Pai. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, então eu fiz menção: Dor, me traz um pouco de água. Lá vai a água sendo conduzida pela Dor, ou a Dor levando água. A água da Dor. Ou me traz um pedaço de queijo. O queijo da Dor. Você já pensou nisso? Ô Dor, vamos brincar? Hoje, né, Mateus? Vamos jogar um pouquinho, Dor. Só que a coisa é mais séria. Existem pessoas em nossos meios ou em nossas igrejas
que elas nascem causando dor, crescem causando dor e permanecem causando dor. Nós causamos dor porque somos egoístas. Nós causamos dor porque somos mentirosos. Nós causamos dor porque somos indisciplinados. Nós causamos dor porque somos violentos. Nós causamos dor porque somos inconsequentes. Nós causamos dor porque somos compulsivos. Nós causamos dor porque somos avarentos. Nós causamos dor porque somos gananciosos. Nós causamos dor porque estamos distante de Deus. Eu te convido a uma reflexão. Eu não vim nesta noite para mexer com teu sentimento. Nesta semana nós ouvimos de um casal de cristãos, numa visita que eu e o Du fizemos, das pessoas falarem assim: eu gosto de ir na igreja, porque lá Deus fala até o que nós pensamos ou que nós estávamos falando dentro de casa. E não são os pastores que falam, é porque nós sabemos a responsabilidade que temos. E então vamos nos curvar diante do Espírito de Deus, porque primeiramente a dor precisa ser arrancada da nossa vida. Eu não sei há quanto tempo você causa dor, não sei porquê, mas hoje, se a palavra está te incomodando, comece a refletir diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero a minha história mudada a partir de hoje. Eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança nos meus caminhos, eu quero mudança no meu lar, eu quero restauração, eu quero lar digno de ser ilustre na tua presença. Não importa quanto tempo você está passando por essas dificuldades, mas hoje é chegado o tempo. E deixa eu confessar uma coisa que o Espírito Santo falou conosco nesta semana. Eu sou o Deus que ainda opera milagres. Eu sou o Deus que ainda muda as histórias. Eu sou um Deus que ainda faço um reboliço no meio do meu povo. E diante desta palavra eu posso lhes afirmar que hoje o Espírito de Deus, Ele vai curar pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai libertar vidas, Ele vai mudar histórias, porque é Ele o Senhor da nossa existência. A palavra Bezalel, que foi trabalhar com Aholiabe, ele chama-se sob a proteção de Deus. Quando eu me coloco na proteção de Deus, eu estou designado, eu estou encaminhado para ser um referencial de bênçãos. Agora, entrando na última parte da mensagem,
Eu questionei, queridos, o fato de Jabes, ele ter mudado a história dele. E isso nos é transmitido logo no versículo 9, no versículo que faz a pausa genealógica. Ele mostra um homem dor sendo ilustre. Só que depois, no versículo 10, o escritor ele diz que ele conseguiu esta mudança porque ele orou a Deus. A primeira coisa que eu quero te perguntar hoje: você está disposto a voltar a orar a Deus? Sabe por quê? Ninguém sabe, mas eu falo a pessoas que esta semana não dobraram os joelhos diante do Pai Celeste. Será, pastor? Eu falo pelo Espírito de Deus. E não é uma só não, e não é duas só não, e não é três só não. Pastor, pode ser uma coisa dessa? Pode, porque nós levamos o nome de cristão, mas não buscamos a face do Senhor. Mas quando o nosso problema é insolúvel, quando a sentença do médico, ela nos dá alguns dias de vida, nós lembramos que temos um Deus. Nós lembramos que Deus é médico por excelência, que Ele advoga as minhas causas, que Ele tem na mão os juízes, que Ele tem controle de toda a situação humana. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus é criador. O nosso universo tem mais de 6 sextilhões de galáxias. Tudo criado por Deus. E é esse Deus que hoje Ele olha para esse recinto tão humilde, tão simples, mas recinto de adoração e de louvor a Deus. E os olhos dele se pousam sobre a tua vida. Ah, o meu servo está ali hoje. Eu vou visitar o coração dele. Eu vou mudar a história dele hoje. Eu vou curar as feridas dele. Eu vou arrancar as dores dele. Porque ele obedeceu a minha voz. Porque ele buscou a minha presença. E a Bíblia nos informa, queridos, que quando Jabes ele decidiu orar, ele estava convencido, ele estava consciente que a comunhão com Deus através da oração era o único meio capaz de mudar a história da vida dele. O que não seria fácil, mudar o estigma da dor, sem mudar o nome dele. Deus não quer mudar o teu nome, mas Ele quer mudar a tua história. É isso que Deus vai fazer hoje. Ele não vai mudar o teu nome, mas Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar as tuas atitudes.
Ele vai mudar as tuas decisões, Ele vai aumentar a tua fé, Ele vai aplainar os seus caminhos. E o texto diz, queridos, que Jabes começou a orar. Uma coisa eu aprendi no exercício da minha fé e do meu ministério: quando você pede, Deus me abençoa, Deus tem tanta bênção para te dar, que Ele quer que você seja específico, porque Ele te abençoa só te dando o fôlego de vida, te dando a subsistência, te dando o teu trabalho, te dando livramentos que você não sabe. Porém, Deus quer que sejamos específicos. Há um tempo atrás a minha esposa disse: Wilson, a gente precisava comprar assim, 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 assim. Aí eu falei para ela: minha querida, vamos estabelecer prioridades primeiro. E é assim que nós aprendemos com Deus. O que você precisa hoje primeiro? Existem muitos momentos da minha vida que eu dobro os meus joelhos, eu digo ao Senhor: Senhor, primeiramente, aumenta a minha fé. E depois eu começo a pedir: Senhor, aumenta a minha comunhão contigo. Porque quando Ele aumenta a minha fé, Ele já me aproxima mais de Deus. E quando Ele me aproxima mais de Deus, eu quero mais comunhão também. E quando eu tenho mais comunhão com Deus, eu sei como pedir, eu sei como estabelecer as minhas prioridades. Você já pensou qual é a tua primeira prioridade nesta noite? Eu aprendi também no meu ministério que Deus não tem prazer em crentes saudosistas. Pastor, eu já fui uma bênção. Negativo. Deus quer que tu sejas uma bênção. Eu já fui um pregador. Negativo. Seja agora, nesta época, nesse tempo, um pregador. Eu já fui um adorador. Negativo. Deus precisa de adoradores agora. Deus não tem prazer em crentes saudosistas. Eu já orei e Jesus expulsava demônios. Não, Jesus quer que tu sejas libertador agora. É nesse tempo, porque a obra dele é realizada agora. O que passou é apenas um referencial para que tu sejas um homem segundo o coração de Deus, na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Deus quer que sejamos específicos. O tema da minha mensagem hoje, antes de alterar esse, eu ia falar sobre orações com propósitos. Aí pelo menos eu sintetizava tudo isso, né? Eu só dava uma introdução e já entrava no âmago. Mas como eu, pelo Espírito Santo, o Espírito conduziu para um outro lugar, eu quero finalizar falando sobre a oração de Jabes. Ela era uma oração com propósito.
Você quer que Deus mude a tua história? O que você precisa que Deus faça hoje? O que você precisa que Deus faça na tua vida? O que você precisa que Deus faça no teu lar? O que você quer que Deus faça na vida do teu esposo, na tua vida? O que é? Quando a nossa oração, ela tem propósito, Deus responde a nossa oração. Minha filha, vai com calma aí, tá? Estou terminando. A primeira coisa, lembre-se que Jabes, ele precisava livrar-se do estigma da dor. Ele não queria ser mais referência de dor. A dor lhe incomodava agora. Porém, primeiramente, ele não pediu ser livre do estigma da dor. Talvez se fosse eu, faria isso. Senhor, livra-me deste estigma miserável. Mas ele não pediu isso. Sabe por quê? Porque primeiramente ele estabeleceu comunhão com Deus. Ele queria ser ouvido. Ele sabia que seria respondido por Deus. Primeiramente ele estabelece comunhão com Deus. Jesus Cristo no ministério terreno, em resposta aos discípulos, ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu. Ele não estava ensinando uma reza, uma oração decorada, não. Ele estava dizendo: quando você dobrar o teu joelho, primeiramente se lembre que o teu Pai celeste, o teu Pai que doa, o teu Pai que cuida, o teu Pai que te favorece, Ele está nos céus e é digno do nosso louvor. Quantas vezes eu dobro os meus joelhos e começo a dizer: Pai, eu preciso que a minha conta tenha provisão até amanhã. Senhor, eu preciso que a minha despensa ela esteja um pouquinho mais abundante. Eu preciso que o meu celeiro seja reabastecido. A primeira coisa que nós fazemos é pedir. Mas Jesus ensinou diferente. Estabeleça uma oração com propósito. Pai nosso que estás no céu. Senhor, eu te reconheço. Eu te reconheço como Senhor. Eu te reconheço como doador da vida. Eu te reconheço como Pai da sabedoria. Eu te reconheço como eterno. Eu te reconheço como Deus das maravilhas, como Deus dos milagres. Eu te louvo e te glorifico, Senhor. E nesta hora eu quero comunhão contigo. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós nos tornamos presas dos nossos caprichos e das nossas dores, dos nossos estigmas. Quando nós perdemos a nossa comunhão com Deus, a primeira coisa depois da comunhão que ele pediu, ele não estava fora da oração, do modelo da oração de Cristo, porque ele já estabelece comunhão com Deus. E nós percebemos que a comunhão é estabelecida. Só que na oração de Jabes, ele foi específico, ele foi abrangente, ele foi ousado. Senhor,
se os meus termos forem ampliados e a minha vida for abençoada. Já que eu tenho comunhão com Deus, já que Ele é o dono do ouro e da prata, Senhor, eu preciso de bênçãos materiais, porque senão eu vou ser um referencial de fracasso para o mundo. Mas como eu sei que Tu cuidas de mim, abençoa o meu trabalho, abençoa as minhas finanças, abençoa a minha vida material. A segunda coisa que ele pede: se a tua mão for comigo. Ele está pedindo a presença constante de Deus. Se a mão do Senhor está com ele, a presença de Deus, ela é fato inconteste. A presença de Deus, ela protege, ela orienta, ela direciona. E Jabes era consciente disso. De nada adianta os bens, se eu não tenho paz na minha vida, se eu não tenho alegria na minha vida, se a presença de Deus, ela não estabelece em mim um lugar de alegria e de gratidão ao Senhor. O que adianta o melhor carro? O que adianta a melhor casa, se Deus não está presente na sua vida? E por último, Jabes, ele sela a oração dele com propósitos e diz: se fizeres que do mal eu não seja atingido, e que eu não venha mais sentir o estigma da dor. Depois de comunhão, depois de especificar a bênção que ele precisava, ele pede tudo que lhe incomodava. Ele coloca diante de Deus o que mais ele precisava. E ele diz ao Senhor: se fizeres que do mal eu não seja atingido, e não venha mais sentir a dor. Eu imagino Jabes orando, porque eu imagino cada um de nós dizendo para Deus a mesma coisa nesta noite: Senhor, eu não quero mais ser identificado pelo estigma da dor. Você vai dar nome ao estigma que te incomoda hoje. Talvez o estigma do fracasso, o estigma do descrédito, o estigma do desprezo. Quando você é acolhido por Deus, não importa qual ser humano tente te desprezar, porque você é a menina dos olhos de Deus, e Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai te proteger, Ele vai te amparar. Eu não sei qual o estigma que te incomoda, mas eu te convido nesta noite a colocar diante de Deus o teu estigma e pedir para Deus: muda, Senhor, a minha história nesta noite. Eu não vou fazer apelo, porque o meu horário já foi embora.
Vem cá então, filho. Eu não sei o que você tenta colocar diante de Deus hoje. Eu não sei como você pretende sair deste lugar nesta noite. Mas eu te convido a deixar aos pés de Jesus. Jabes colocou diante do Deus de Israel. E você vai colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo. 800 anos depois de Jabes, Isaías, ele profetizou dizendo: verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores foram lançadas sobre ele, porque nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se você quer mudar a tua história hoje, sai do teu lugar, venha para frente. Nós iremos orar por sua vida. É mudança por completo, é mudança por inteiro, é milagre acontecendo, são portas sendo quebradas. Sai do teu lugar agora, nós não temos mais tempo, mas queremos orar por sua vida. Venha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém? Nós não podemos insistir.